RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, começo de semana, começo de mês, 2 de setembro, Semana da Pátria. Estamos no inverno brasileiro ainda, a primavera chega no dia 23, temperaturas amenas, 17 graus aqui no centro da cidade de Criciúma agora. A partir de agora, nos próximos 45 minutos, as principais informações do jornalismo geral, a entrevista, a participação do Ney Lopes circulando por aí e os destaques do esporte. Está no ar mais uma edição do seu RTV Notícias e a gente confere alguns dos destaques da reportagem. Policiais militares da 6ª Região passarão a usar câmeras de vídeo no atendimento de ocorrências. Serra do Rio do Rastro fecha para mais de 3.000 atletas na corrida Mizuno Uphill. Corpo de Bombeiros e a preocupação com as queimadas em vegetação. Tigre treina à tarde e Vaguinho Dias faz primeiro treino em casa. Com essas e outras informações, está no ar a edição de hoje do seu RTV Notícias. Sempre circulando por aí, Ney Lopes. Sempre, e aí, Ney? Principalmente nessa segunda-feira de temperatura nada agradável, né? Pois é, tá com a carinha de inverno hoje, né? De inverno, hoje, nublado, cinzento. E era para ter o seu sol, né? Afinal de contas, o Criciúma acabou fazendo uma bela de uma partida lá em Cuiabá, né? Cuiabá trouxe lá um empate um momento bem correto do time, né? Porque quem sabe agora dar uma deslanchada com o novo técnico, né? Mas foi um final de semana muito tranquilo aqui na nossa cidade e em toda a região, né? Poucas festas, poucos eventos. O inverno dá uma diminuída, né, Ney? Bastante. O inverno dá bastante diminuída nos eventos da cidade, mas mesmo assim, muitos eventos particulares, como esse que a gente teve lá, conferindo o aniversário de um grande amigo nosso aqui, que é o Jorge Heriberto Coral, na sua residência. Vamos lá, coloca essas imagens aí. Até show de tenor lá, um tenorzinho, um menino muito bom ali de turvo, com a menina da gaita. Foi um sarau, digamos assim, cultural de aniversário do Jorge, muita gente conhecida da cidade. Uma das mansões mais bonitas entre as 10 mansões hoje de Criciúma, né? Por exemplo, o grupo Gelônio, Bruto Freta, Marcos Equinel, enfim. Isso aí foi no início do evento, a gente chegou um pouquinho cedo e saiu um pouco mais. Mas pelo menos a gente trouxe essas imagens aí para dividir com vocês, os nossos telespectadores aqui da RTV. Cenário bonito, né, querido? Muito bonito, né? A política está tranquila? Deu uma amenizada. Acho que agora voltou o prefeito, agora agita de novo. O nosso deputado Gessé aprontou mais uma hoje. Agora ele deu a ideia de querer vender a casa do governador e a casa do vice em Florianópolis. Já tentou derrubar a ponte, não conseguiu. Agora, quem sabe, ele consegue liderar essa ideia, né? Ele vai sugerir para o governador e a vice-governadora entrarem no projeto Minha Casa Minha Vida da Dilma. Vida, seria bem interessante. Mas por hoje é só, a gente volta amanhã, João Paulo. Legal, e a gente vai de imediato agora com o nosso destaque de reportagem, justamente sobre a volta do prefeito de Criciúma. O Vinícius tem informações. O Miri D'Agostin, ontem eu liguei para ele 8h30 da noite, perguntei para ele como é que tinha sido. Ele disse assim: como está sendo essa minha interinidade? Eu falei, mas 8h30 da noite, no último dia, não, vou aproveitar até a meia-noite esse momento. Ele aproveitou. Tu sabe que quando ele já estreou, o primeiro ato dele foi dar uma volta
roda na feira. E o segundo porque recebeu o bispo. Então acho que saiu bem, né? Tá bem. Vamos então com o Vinícius, que tem mais informações sobre essa troca no comando do Executivo de Criciúma, Vinícius. É isso mesmo, João Paulo. Clésio Salvário está de volta à Prefeitura de Criciúma. O prefeito estava de licença nos últimos 10 dias, período em que o vereador Miri D'Agostin, do PP, esteve no comando do Paço Municipal Marcos Rovares. Clésio retorna tentando baixar as taxas de esgoto cobrado pela Casan, amparado em uma liminar que valida os serviços de agência da Cisansul. O Cisansul entrou no lugar da Aresc, que, conforme Salvário, não prestava o serviço de forma adequada. Segundo o prefeito, comparado com os outros municípios que não são atendidos pela Casan, possuem taxas de 50% mais baratas. É a agência reguladora que determina os valores cobrados pelo tratamento de esgoto e pelo abastecimento de água. A aprovação do novo contratante demorou porque o consórcio não estava conforme a Casan, associado à Agência Brasileira de Agências de Regulação. Nessa disputa aí, governo do estado, governo do município, só quem perde é o contribuinte de Criciúma. Olha só a situação como está delicada. Em agosto do ano passado, o governo fez um contrato com a Casan, válido por 12 meses. A taxa de lixo passa a ser cobrada na taxa de água e não mais no IPTU. Funcionou. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até agosto. A taxa de lixo tem 12 parcelas, 1/12, você paga todos os meses. Só que o contrato terminou anteontem, terminou no sábado. Logo, a Casan vai fazer a última cobrança do mês 8. Restam 4 parcelas a serem pagas. E agora, José? E agora, prefeito? 4 parcelas. A Casan diz que não vai mais cobrar. A alternativa do município entra na justiça e obtém uma decisão liminar, se é que a justiça entender assim. Bom, vamos falar de notícia boa dos nossos projetos, dos mais bonitos projetos que nós temos, não só em Criciúma, mas em Santa Catarina. Esteve de aniversário neste fim de semana o Bairro da Juventude. Quem não conhece o Bairro da Juventude, que sempre que vimos alguma matéria sobre o Bairro da Juventude, mexe com a gente, como neste institucional. Talvez você esteja certo. Não há como mudar o mundo. Com tanta coisa por fazer, fica fácil pensar que nada pode ser feito. E aí a gente passa a chamar o muito de impossível e o pouco de insuficiente. Mas você nem sempre pensou assim, não é? Quando criança, mudar o mundo era ajudar um colega. Solucionar a fome era dividir o lanche. E você fazia isso porque te fazia bem. Você se sentia mais esperto quando ensinava, ficava mais satisfeito quando dividia, era mais feliz quando divertia, mesmo que fosse por uma única pessoa, pois você era ingênuo bastante para pensar que mudar uma vida podia mudar o mundo. Sabe, o mundo sente falta daquela sua ingenuidade. Você não? Junte-se ao Bairro da Juventude e mude a vida de várias pessoas. Em especial, a sua. Que belo institucional, né? Dá um nó na garganta, não dá, Silvia? Dá, tem dado. Né? É emocionante, né? Nós tivemos um grupo voluntário, posso dizer o nome, né? Claro, deve. Lá da Empória Branding, o Dácio, o Diego, a turma do VAT, que fez esse vídeo voluntariamente para nós. Oh, que maravilha. Muito inspirador. Achamos que é um vídeo que quase que marca uma nova era aí de bairro. Nesse momento que o bairro faz 70 anos. É uma instituição, temos olhado em volta, poucas empresas, poucas instituições fazem 70 anos, mas estamos gostando muito de fazer 70 anos numa época, num momento em que sabemos que muito temos que fazer, mas
mas numa época em que parece que chegou mais perto do que é profissionalizar para fazer bem feito. Porque o que a gente tem, sempre se soube, se sabe, se vive isso ao longo dos tempos, e não só no Brasil, em uma grande parte do mundo, que o social está sempre atrelado à caridade, e na verdade está longe de ser caridade o que a gente pensa fazer, o que a gente quer fazer, o que a gente pretende fazer. Apesar de, claro, caridade é uma virtude, ela vai sempre existir. Eu sempre digo que enquanto a humanidade existir, havemos de perseguir a caridade, louvar, né? Mas não é isso que o bairro pretende fazer, caridade. O bairro pretende mostrar para essas crianças, para os jovens, para as famílias e para toda uma sociedade, a quem ele possa atingir, que o que a gente procura é direitos, dignidade, deveres, para que se possa construir uma sociedade melhor, um país melhor. Pois é, Silvia, 70 anos, nos fale um pouco desse momento, do tamanho do bairro da Juventude. Eu sempre gosto de acentuar isso, porque as pessoas muitas vezes não têm ideia do que o bairro da Juventude atende e um pouco dessa atividade hoje, do dia a dia do bairro. Nós temos batido muito no convite para que as pessoas possam ir ao bairro. Eu venho conversar e atinge aqui um público imenso, mas eu não vou conseguir transmitir de fato aquilo que existe lá. Então nós temos convidado muito as pessoas, portas abertas sempre, e nem poderia ser diferente. O bairro é comunitário, ele não é governamental, mas ele é público, para que as pessoas possam ir ao bairro e conhecer o que se faz no bairro. O bairro não é uma instituição pequena, é uma instituição considerada de grande porte. Em 2017, inclusive, nós ganhamos o prêmio do Itaú Unicef como a melhor instituição de grande porte do Brasil. Isso nos trouxe orgulho, mas nos trouxe responsabilidade triplicada, apesar de nós sempre acharmos que já não fugimos do que é responsabilidade. O bairro tem 1.500 alunos hoje, 1.500 crianças e jovens de 3 meses a 18 anos, mas tem num programa de formação integral, de escola de instituição em tempo integral, com cursos profissionalizantes, com ensino fundamental, com ensino materno, com contraturno fortemente amparado na lei, no que nós consideramos imprescindível para a formação das crianças, que é a música e o esporte. Temos todo esse número enorme de crianças, mas temos uma lista de espera quase do tamanho. Então, todo dia é um desafio. Os dias para o bairro são desafios. Você colocou bem essa questão chegou o momento de profissionalização. Hoje já não se permite mais instituição, por qualquer que seja o seu objetivo, a sua ação, ou a não profissionalização absoluta. Certamente. Isso é histórico no Brasil, né? Sempre se foi fazendo, caminhando. Mas desde 2002... nós temos trabalhado muito fortemente em cima de planejamento estratégico. Temos um voluntário, o Ricardo Pieri, que é um voluntário muito dedicado ao bairro, que incorpora o bairro, que nos acompanha no planejamento estratégico. Hoje, aliás, ele nos acompanha em todos os setores, mas isso nos trouxe um crescimento muito grande, uma profissionalização para toda a equipe. Trabalhamos muito com capacitação
não entendemos de forma nenhuma investimento social, responsabilidade social, sem profissionalismo, sem que as pessoas estejam preparadas para isso. Nem todo mundo ainda está assim, e para nós também falta muito. Quanto mais a gente se prepara, mais a gente sabe que precisa se preparar, porque essa área é complexa. Ela não é uma área que se possa viver experimentando. Não é assim, são vidas. Não tem ensaio. Se vive e se quer chegar lá da melhor forma possível. E é isso que a gente quer para as nossas crianças. Leve os nossos cumprimentos a todos os que, de alguma maneira, eu acho que todos os telespectadores, de alguma maneira, fazem parte do Bairro da Juventude, né? Porque ele é de todos. Aqui a nossa RTV tem um selo que muito nos orgulha, né? Esses espaços, para nós, são preciosíssimos. Não haveremos de agradecer o suficiente, porque é esse conjunto que faz o bairro. E eu também aproveito esse espaço para deixar o nosso agradecimento a toda uma comunidade, a toda uma região que nos ajuda a fazer o bairro o que está sendo o bairro. Silvia, diretora executiva, muito obrigado por tua presença aqui no programa e parabéns ao Bairro da Juventude. Nós é que agradecemos. Silvia, a diretora executiva do Bairro da Juventude, falando dos 70 anos do bairro. Parabéns a todos aqueles que de alguma maneira participam, que são da vida do bairro. Intervalo, em seguida a gente volta com mais RTV Notícias. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, atualizando as principais informações ao jornalismo geral. No final de semana, vans transportando lojistas que foram para São Paulo fazer compras viajaram em comboio por falta de segurança. Em comboio e com ainda mais reforço na escolta. Foi assim que empresas de turismo da região sul do país encontraram como medida paliativa uma forma de tentar evitar os violentos assaltos que vêm aterrorizando quem precisa enfrentar a estrada para sobreviver. Nesse domingo, em torno de 30 ônibus de empresas catarinenses, gaúchas e paranaenses seguiram todos juntos com destino a São Paulo para levar os comerciantes às compras e ao menos amenizar o medo enfrentado nos últimos meses com os constantes roubos. O grupo se mobilizou e realizou uma manifestação pacífica, munidos com cartazes e pedindo por segurança no momento da parada para a janta no norte catarinense. A mobilização prosseguirá pelos próximos dias. O caso mais grave foi registrado na última semana, no início da noite de quarta-feira, quando 2 ônibus de Pelotas, no Rio Grande do Sul, foram alvos na BR-116, no Paraná. A ação criminosa resultou na morte do vigilante que fazia, no momento, a escolta armada para os ônibus. Outro companheiro de trabalho também foi baleado, mas se recupera dos ferimentos. Na ação, ao menos 8 criminosos encapuzados e fortemente armados renderam e ainda agrediram os passageiros, roubando pertences e dinheiro. Os assaltos costumam ocorrer em pontos ermos da rodovia, na ida a São Paulo, onde é quase nulo o policiamento. Empresários, empresas de segurança e comerciantes buscam apoio com a classe política, mas até o momento nada concreto foi posto em prática. Para a polícia, trata-se de um grupo bastante articulado, mas ninguém foi preso até o momento. E agora, uma prova realizada neste final de semana na Serra do Rio do Rastro, que já foi a corrida Mizuno, hoje mudou, é uma empresa do Rio de Janeiro que faz esta competição, que realiza essa competição, mostrou uma série de problemas. Fechou a rodovia, mas uma hora o problema foi no final da prova.
A Serra do Rio do Rastro esteve fechada no sábado, dia 31, em 2 períodos. No intervalo entre as 13 e as 15 horas, foram os horários que apenas veículos de passeio puderam transitar. Para o tráfego de caminhões, a liberação ocorreu apenas depois das 20 horas. As 256 curvas da Serra do Rio do Rastro foram palcos, mais uma vez, da prova Mizuno Uphill. Essa foi a 7ª edição da corrida. Mais de 10 mil pessoas realizaram a pré-inscrição, mas apenas 3.100 corredores foram sorteados. A prova teve percursos de 25, 42 e 67 quilômetros. A linha de chegada foi na cidade de Bom Jardim da Serra. O que chamou muita atenção foi um vídeo onde uma das corredoras mostra o estado dos participantes após a prova. A pessoa sai, olha aqui, hipotermia, olha, está todo mundo batendo queijo. É uma coisa assim, que tem que dividir com vocês, sem condições. Eu tenho que achar o Paulo para eu trocar de roupa. Parabéns. Parabéns. Valeu. Eu tenho que achar o Paulo para eu trocar de roupa. Eu estou encharcada, molhada. Olha aí, todo mundo aqui tentando. Aqui está um pouco mais aquecido. Letícia Zanini, o Pensando Liderança. Esse pessoal da prova do Rio do Rastro não pensou em alguns aspectos da organização e passaram um frio danado. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Pensando Liderança com a Letícia Zanini todas as segundas-feiras aqui. E hoje a gente vai falar, vou pedir para a Letícia passar o assunto aí. Hoje a gente vai falar sobre plano de carreira e eu vou começar, obviamente, te provocando, né, fazendo uma pergunta. Como é que foi a tua carreira? Tu planejou ou ela aconteceu assim? Foi meio que a Deus dará? O acaso vai me proteger. É minha trilha sonora, é meu... Foi acontecendo, a carreira foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Foi fluindo? Foi fluindo, os fatos foram se... Nada muito planejado, não, muito pouco planejado. Então, mestre, você está na estatística dos brasileiros, porque mais de 80% aqui dos profissionais do nosso país não planejam as suas carreiras. 80%? 80%. É um dado preocupante, né? É. Por quê? Por que é importante, né? Primeiro, o que é um plano de carreira? É uma estrutura, é como se a gente criasse trilhas, rotas, onde as pessoas sabem onde elas querem chegar e o que elas precisam fazer para subir cada degrauzinho. Então, é um planejamento, é um projeto que vai mais ou menos preparar você para chegar com segurança lá no teu destino final. A gente falou ali do pessoal da corrida, né? Talvez faltou alguma coisa nesse planejamento, porque não pensaram na possibilidade de algumas interferências que poderiam ter acontecido. Na carreira não é diferente. E como é que a gente faz esse planejamento? Por que nas empresas isso é muito importante? Primeiro, que quando a gente dá essa oportunidade para o colaborador, a gente está trabalhando uma coisa que existe dentro de cada um de nós, que é a expectativa. Você tem expectativas, eu tenho as minhas e cada um de nós que está nos acompanhando tem as suas. E aí muitas empresas, muitos gestores, com medo de ouvir sobre expectativas e não conseguir atendê-las, acabam deixando isso como um conteúdo velado. Por isso que muitas organizações não conversam sobre esse tema, porque não preparam as suas lideranças para enfrentar as expectativas dos seus colaboradores. Então, a gente faz isso como? Obviamente, preparando os líderes para ter diálogos assertivos nesse processo de condução de carreira, e a gente começa a definir que ferramentas serão importantes para definir competências de uma pessoa que começou como um assistente de RH e que tem aí uma projeção de carreira para se tornar um gestor. Quais são as habilidades que precisa desenvolver, aprender e que ferramentas existem para isso? Ferramentas hoje tem inúmeras, cursos à distância, presenciais, processos de mentoria, de coaching, atendimentos específicos, jogos, né, gamificação para ajudar as pessoas a aprender de uma maneira lúdica, porém não rasa, né, com profundidade. Então, são mecanismos que a gente usa para fazer com que as pessoas consigam ter consciência que a nossa carreira é como se fosse um filme. Se tu não planejar a cena final, se tu não for o diretor da trama, provavelmente não vai ter final feliz. Eu quero imaginar que as empresas
não planejam, não criam, não tem plano de carreira e, consequentemente, aí o trabalhador brasileiro também não tem plano de carreira, né? Porque a grande maioria das empresas não faz um plano de carreira, ou tem? Estou enganado? Não, você está certo. Assim, claro que empresas muito estruturadas, empresas grandes, da outra também, né? Já tem isso, né? Esse planejamento, mas a maioria não tem. Toda empresa deveria ter, né? Toda empresa deveria ter. Isso não é uma responsabilidade só da empresa. Veja bem, é uma responsabilidade, é uma tríade, né? Gestor, o colaborador e a organização. Porque é interesse de todos, né? A minha carreira, eu estou temporariamente um CNPJ. Não significa que eu sou dele e que eu vou passar o resto da minha vida nele. Mas enquanto eu estiver ali, eu preciso entregar o melhor resultado. Obrigado, Letícia. Até segunda que vem. Até mais. Pensando Liderança com a Letícia Zanini. E depois do intervalo tem estreia aqui no nosso RTV Notícias. Aguarde. Estamos de volta com o nosso RTV Notícias, agora com uma imagem emocionante, que é a chegada em Criciúma dos atletas paralímpicos que conquistaram medalha de bronze no tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Chegada emocionante. Com uma recepção de gala, os meninos de Criciúma tiveram grande êxito no Pan-Americano de 2019. A medalha de bronze, sempre colocada com orgulho no peito, vai marcar este dia histórico para os atletas Conrado Ramon Colombo e o técnico Alexandre Guise. O resultado é bastante positivo, mostra o trabalho que é feito com a Fundação, com o Mamptuba, o professor Alexandre Guise, que é o nosso técnico de Criciúma e é técnico da Seleção Brasileira, um dos 4 técnicos da Seleção Brasileira Paralímpica, e o resultado do Conrado e do Ramon mostra o trabalho muito bem desenvolvido. Então é comemorar esse momento e fazer com que mais pessoas se envolvam, vejam que o esporte é uma forma de superar desafios e fazer a diferença. E é neste momento que chegam os meninos de bronze da cidade de Criciúma, Conrado Contesse, Ramon Colombo, os nossos medalhistas do Pan-Americano. Os rapazes tiveram uma recepção de gala na tarde desta sexta-feira aqui na cidade de Criciúma, saíram do Parque das Nações, chegaram até aqui a prefeitura e realmente uma tarde, 30 de agosto de 2019, para entrar na história do esporte criciumense. Fica o orgulho e fica o carinho de pessoas que honraram a nossa cidade e levaram o nome de Criciúma para todo o continente americano. Eles ainda foram recebidos com aplausos por alunos na prefeitura e receberam placas de homenagens pela conquista obtida no evento internacional. A gente conseguiu essas 2 medalhas de bronze aí, mas é verdade, a gente ficou bastante surpreso, bastante feliz. Eu, principalmente por conta dos atletas, eu fico bastante surpreso com isso, é inédito, né? Então, eu acho que a conquista também deles foi inédita e acabou que foi bacana, cara, assim, é muito legal, né? Muito interessante a gente ver todas as pessoas que estão juntas com a gente agora vir aqui comemorar e nos receber. A Fundação e o Mamptuba estão de parabéns, cara, porque foi uma surpresa, a gente não esperava isso. E eu acho que isso motiva bastante a gente, mas principalmente os jogadores. Foi muito legal. A emoção também fez parte da homenagem, sem esconder o choro e a satisfação de ter conseguido a medalha histórica de bronze. Cara, essa homenagem, essa medalha não tem como descrever, né? É muita emoção, foi muito lutado, treinado, mesmo cansado, a gente treinou bastante, conseguiu, o clima é diferente, mudou o tempo, mudou tudo, mas a emoção é muito grande, cara. Não tenho o que descrever como a gente lutou para essa cidade, lutou pelo Brasil. Foi sofrido, foi dolorido, lesão no braço, tudo, mas a gente lutou e conseguiu a medalha, trazer a medalha do Brasil. Foi feito todo um trabalho para isso, né? Então foi um trabalho dando certo. A gente começou desde o ano passado, já quando viu que existiria essa possibilidade grande de conseguir classificar para um Parapan. Então foi feito um trabalho lá e quando saiu essa classificação foi feito um trabalho técnico mesmo, né? Melhorar os treinamentos, aumentar o número de treinamento, aumentar a educação física. Então foi feito todo um trabalho que deu certo, né? A medalha veio. Era para isso que foi feito esse trabalho. Agronews com Silmar Vieira. Oferecimento Coperja.
E hoje tem estreia do Silmar Vieira com AgroNews. Seja muito bem-vindo, meu caro Silmar Vieira. Muito obrigado. O senhor dispensa maiores apresentações para o mundo do agronegócio. Um assunto que já tratamos há mais de 25 anos, né? Tratando do assunto do agronegócio, principalmente aqui da região sul do estado de Santa Catarina, um assunto pelo qual sou apaixonado, um assunto que felizmente domino, né? Se não dominasse eu ia também com todo dizer, esse é apaixonado tempo, e domina, né? Mas tem que dominar, obrigado a dominar. E um final de semana que foi de vários eventos aí no mundo do agronegócio, João Paulo. Bom, como é que será o quadro aqui? O que a gente pode falar sobre ele? Você traz as informações do mundo do agronegócio, né? Todos os dias a gente vai estar trazendo informações do mundo do agronegócio, informações do agronegócio aqui da nossa região, de todo o país, cotações, preços, o que está acontecendo, o clima. O clima, por exemplo, é uma das grandes preocupações que temos. Inclusive, amanhã nós vamos trazer aqui uma matéria especial sobre essa questão do clima e a bananicultura, que é muito importante aqui no sul do estado de Santa Catarina, não só em Criciúma, evidentemente, mas em toda a região sul do estado de Santa Catarina. Já tem uma preocupação com o clima. A gente vai trazer amanhã, por exemplo, abordar especificamente essa questão. Então, tudo isso, tudo que envolve o agronegócio e lá na ponta final, o consumidor, né, João Paulo? Que é o maior afetado por tudo que acontece no mundo do agronegócio. Então fala do final de semana para nós. Final de semana foi de encerramento da Expo Inter, né? E antes disso, na sexta-feira, nós tivemos aqui a homenagem dos 50 anos da Cooperja. O presidente Vanir Zanata, né, fez um convite aí a todos os associados, são 700 funcionários, 1.800 associados da Cooperja, que foi fundada há 50 anos atrás. Nós estamos vendo aí algumas das fotos desse evento que aconteceu em Jacinto Machado na noite de sexta-feira. Está aí o presidente Vanir Zanata discursando para aproximadamente 4.000 pessoas, João Paulo, era a expectativa. No final teve aí um show com Michel Teló, né, encerrando essa noite, uma noite magnífica de muitas emoções. Está aí uma das imagens do show do Michel Teló, né, Michel Teló com o presidente e também com o gerente-geral da Cooperja, né, no show que aconteceu na sexta-feira à noite. Agora, a história da fundação da Cooperja, ela traz em si a história, uma outra história muito bonita, que é de Joaquim Pedro Coelho. Joaquim Pedro Coelho se formou em agronomia no Rio Grande do Sul e veio para Santa Catarina num concurso trabalhar na Acaresc, hoje a nossa Ipagre. Isso há 50 e poucos anos atrás. Chegou aqui em Santa Catarina ainda com 26 anos de idade e mesmo tão jovem, ainda solteiro, numa região de imigração italiana, né, você passa a ter valor depois que é casado e tem filhos. Aí é considerado um homem de verdade. Mesmo assim, aos 26 anos de idade, ainda solteiro, recém-formado, e chegando de Jacinto Machado aqui, ele conseguiu convencer 116 agricultores a colocarem a mão no bolso e se associarem à Cooperja. 3 anos depois, já com um grande depósito de arroz construído, depois de uma tempestade, ele foi até o depósito conferir o que a tempestade tinha causado e, ao religar uma das máquinas, tomou um choque elétrico e faleceu aos 29 anos de idade. Ele foi homenageado, é uma história muito bonita, é uma história dentro de outra história, a história do fundador da Cooperja, Joaquim Pedro Coelho, familiares dele. Ele estaria hoje com 78 anos de idade, faleceu aos 29, estaria hoje com 78 anos de idade. Familiares dele estiveram nessa festa na última sexta-feira e foram homenageados. Para fechar, vice-governadora Daniela Rainer esteve no Rio Grande do Sul na Expo Inter. A Expo Inter, que é a maior feira ao céu aberto, a feira agropecuária ao céu aberto da América Latina, está aí na foto. Essa mais alta ao centro, né? Está aí de novo na casa do produtor catarinense, que é uma casa mantida pela Cidasc há 40 anos na Expo Inter, mas na foto anterior, eu só vou pedir para que volte a foto, ela aparece ao lado dessa mais baixinha, com o taierzinho mais claro, é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao lado dela, com o blazer azul, é o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e a nossa vice-governadora é essa, com o taierzinho preto e blusa branca, né? Mais alta, né? Uma lemoa autona lá do oeste de Santa Catarina, ela que é ligada ao mundo do agronegócio e que esteve na Expo Inter na sexta-feira acompanhando a ministra, dando demonstrações de que ela está bem aliada com o governo Bolsonaro e bem aliada com a ministra, ao contrário do governador, que tem dado umas pisadas feias na bola com o mundo do agronegócio. Para fechar, a ministra esteve no pavilhão da agricultura familiar, que teve uma venda recorde, 4,5 milhões de reais de venda só no pavilhão da agricultura familiar na Expo Inter. Ao todo, foram 2 bilhões e 600
600 milhões de reais de venda na Expo Inter desse ano, um público de 420 mil visitantes, e a ministra concedeu durante esse período 50 selos da agricultura familiar e ainda assinou contratos com o Banco do Brasil para reforma e construção de casas no meio rural. Para fechar, só para ter uma ideia, uma agroindústria do Amapá que vende açaí, açaí é tirado de uma baguinha, de uma palmeira, mas tira um pouquinho de cada uma. Eles venderam 5 mil quilos de polpa de açaí. Haja palmeira para abastecer os pavilhões, mas com 420 mil habitantes, 420 mil visitantes, não é de se espantar que tenham vendido tudo isso. Tudo isso. AgroNews, Silmar Vieira, todos os dias aqui conosco neste horário. Obrigado, seja muito bem-vindo, Silmar Vieira. Até amanhã. Até amanhã. A gente fecha a edição de hoje do RTV Notícias. Vem aí o RTV Sport Show, não sai daí. RTV Notícias. Oferecimento Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Uniaselv.